com o Casagrande. Casão, quem entra mais pressionado nesse jogo? Pô, Palmeiras. Para mim, Palmeiras sem dúvida alguma. Porque ontem aquela cobrança crítica da torcida, ela é bem pesada, gente. Ela é bem significativa. A torcida colocou Nutella, pipoca, né? Se você quiser ofender um jogador, né? Criticar, mas com ofensa, é você chamar de pipoca. É você falar que o cara não tem raça, que o cara não divide, que o cara não tem espírito de luta. E é uma cobrança que, assim, você não sabe se você consegue tirar isso de um grupo. Você não sabe se um determinado grupo tem algo a tirar ou se tem muito mais a tirar nessa questão de encarar um jogo como se fosse uma Copa do Mundo, uma final de Copa do Mundo, né? Isso acontece muito quando você tem uma necessidade excessiva por ser inferior. E aí passa para o Corinthians. O Corinthians não tem uma equipe forte, é uma equipe médio, não está fazendo um ano legal, apesar do título paulista, foi eliminado na pré-Libertadores, foi eliminado na Sul-Americana, não está bem no Brasileiro, mas tem o espírito de luta, né? E encara o jogo com o Palmeiras como uma final de Copa. Aí você fala para mim assim, pô, mas o Memphis e o Félix Torres brigaram ontem. Diferente, gente. A briga, ou a discussão, ou a incompatibilidade foi por excesso de vontade no treino por causa do jogo. É diferente, por exemplo, do preparador físico dar um soco no Pedro, naquele momento. É diferente do Varela e o Gerson quase saírem da porrada no treino no outro dia, naquela época. Aquela época, o ambiente do Flamengo estava péssimo e as brigas eram exatamente por incompatibilidade. As discussões, as agressões eram por incompatibilidade. A do Corinthians não foi. A do Corinthians foi até motivação, foi até motivacional. Você vê dois jogadores, o cara deu uma entrada mais pesada no outro, não para machucar o cara, não porque tem bronca do cara, não porque o jogo, eles estão sentindo o jogo e o jogo tem que ser daquele jeito. Muita gente tem uma frase histórica no futebol que é assim, treino é treino, jogo é jogo, né? Treino é treino, jogo é jogo, mas nem sempre. Às vezes o jogo é a cara do treino. Então, por exemplo, véspera de um Corinthians e Palmeiras decisivo, um treino intenso, um treino que teve entradas mais duras, um treino que teve uma discussão de dois jogadores, um treino que o treinador teve que separar, depois da discussão, o time titular lá no outro campo e o time reserva no outro. Não é por incompatibilidade, ninguém está brigando, não está tendo briga, discussão de jogador no Corinthians. Foi uma coisa por excesso de vontade. Eu acho super positiva o que aconteceu no Corinthians. E eu acho hiper negativo o que aconteceu no Palmeiras ontem. Muito bem. Danilo, e para você, a pressão está de que lado? Não, pra mim a pressão tá do lado do Palmeiras porque o Palmeiras perdeu o jogo de ida, vai jogar em casa e precisa dar uma resposta para sua torcida. Mas eu discordo um pouco do Casão na parte do protesto. Claro que isso é muito pessoal, né? Tem jogador que vai se sentir ofendido por ter sido chamado de Nutella, de pipoca, de leitinho lá, aquelas questões. Tem jogador que não vai ligar. Eu, particularmente, quando vi aquilo no protesto do Palmeiras, eu não achei problemático. Eu falei, um protesto ali, os caras vão ver, tinha umas faixas além dessas cestas, né? Tem que ter raiva do Corinthians, faca nos dentes e tal, meio que pedindo vontade, que é meio que o sentimento da torcida em relação ao Palmeiras no último ano de derby, quando o Palmeiras ganhou uma das 6, né? Se você for olhar o histórico geral do Abel, o Palmeiras passa por cima do Corinthians normalmente, dos 5 anos que o Abel tá aqui. Mas nesses últimos 6 jogos, o Corinthians leva vantagem. Então, eu, particularmente, não me sentiria, né, caso fosse jogador ofendido, mas eu entendo totalmente o lado do Casão, porque isso eu acho que é muito pessoal. Tem jogador do Palmeiras que vai olhar e vai falar, pô, que absurdo, eu não sou pipoca, eu tô aqui dando raça. Tem jogador, eu imagino, que vai olhar e vai rir. Não dá para descartar se amanhã de manhã ou hoje à noite, se o Palmeiras fizer gol, o Palmeiras ganhar, os caras tirarem o sarro com a torcida.
sabe, postar uma foto comendo um pão com Nutella, comendo uma pipoquinha, brincando com a própria torcida. Eu não sei, eu particularmente não vi grandes problemas. Acho que é bem melhor esse tipo de protesto do que o cara entrar lá no CT, bater no peito, que nem lá no esporte aconteceu, falar todo mundo aqui tem antecedente criminal, ou circular no ônibus, ou ameaçar a família no restaurante, no Instagram, enfim, mas eu entendo totalmente se alguém tenha se sentido ofendido, porque pode ser mesmo, isso é muito pessoal. E no lado do Corinthians, aí sim eu concordo 100% com o Casão. Até em jogo de várzea isso acontece, essa discussão de vestiário, essa discussão de time, isso acontece muito, tomou banho, acabou, já era, tá todo mundo do mesmo lado. Acho que dentro do campo isso muitas vezes acontece e em jogo também acontece. Antigamente a gente como imprensa via mais esse tipo de situação acontecendo porque a gente podia ver os treinos e isso era relativamente comum. De ver uma discussãozinha, uma briga, um xingamento, às vezes o técnico dando uma bronca em alguém. Hoje em dia a gente vê dentro de campo, às vezes, né, esse tipo de coisa acontecer. Aconteceu no Palmeiras, o Everton, o Gustavo Gomes, já aconteceu com outros jogadores. Então eu particularmente acho que o Palmeiras está pressionado por ter perdido no jogo de ida, mas não por esse protesto aí, por essa cestinha que, aliás, cesta cara, né? Pois só coisa eu tava cara, vendo né? que tinha ali Yakult, Nutella, Leitinho. Bastante coisa, hein? O negócio tava caprichado. Tem uma delas que tem um vinho ali Tem também. vinho? É mesmo? Café da manhã com vinho? Mas acho que é porque dá uma ironizada no Abel, porque se eu não me engano, a do Abel tem um vinho, porque é tipo, ele tem uma marca de vinho dele lá, português, gosta de tomar vinho. Agora, como transformar esse negócio numa coisa positiva na hora H ali? Porque os caras estão pondo mosaico ontem lá, a pressão vai ser pesada, assim, para o Corinthians, eu quero dizer. Pro Corinthians, sim, mas eu acho que, assim, primeiro, no jogador, o jogador ele tem uma coisa que o jogador brasileiro ama e que o Abel, aliás, identificou rápido quando chegou, que é essa história de calar os críticos, de responder, eu vou mostrar pra ele quem eu sou. Pegou mais no pessoal do que no profissional esse tipo de protesto, sabe? Quando você chega nesse nível. E aí o jogador, às vezes, eu vou mostrar, eu vou responder. Aí você vai ver, vai ter aquelas entrevistas. Muita gente falou que não sabe. Ninguém sabe o quanto a gente sofre aqui dentro. Esse tipo de coisa que a gente vira e mexe e ouve quando algum jogador é criticado, seja pela imprensa, seja por um rival, seja pela própria torcida. E o jogo em si hoje, eu acho que se o Corinthians souber administrar esse ambiente, ele pode fazer o ambiente virar a favor dele. Então, se o Palmeiras, nos 20 primeiros minutos, fizer 1-0, eu acho que aí os Corinthians não seguram. Eu acho que a pressão vai para cima, a torcida vai para cima, o time vai ficar animado e vai. No final do Paulista, né? Agora, se pelos 20 primeiros minutos o Corinthians conseguir segurar, conseguir um contra-ataque ou outro, assustar, fazer o Everton fazer defesa, trave, alguma coisa, aí todo esse ambiente, toda essa pressão pode virar a favor do Corinthians. Porque aí vira uma panela de pressão. Então eu acho que esses 20 primeiros minutos vão dizer muito do que o jogo vai ser, de como o Corinthians e como o Palmeiras vão reagir a esse ambiente de pressão. Chegou, hein? Mauro César Pereira está aqui também já com a gente, dentro do nosso estúdio. Muito bom dia, Mauro. A gente estava falando, claro, de tudo que antecede aí Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, protesto de alguns torcedores em frente à academia do Palmeiras. Foi frente à academia ou foi entre o Allianz? Foi no CT. Foi no CT, na academia. No Corinthians lá teve a briga lá do Memphis e do Carrilho. A gente estava falando sobre o quanto isso entra em campo. E você tem um bom ponto, né? Como que o Corinthians conseguiu trazer o confronto para a raia dele, né? Mais do que o Palmeiras. Sem sentido, né? Por que protesto? Sério, vamos analisar aqui. Qual a situação do Palmeiras? Ele está na Libertadores, campanha muito boa. Ele está bem no Brasileiro, está ali entre os 3 que brigam pela liderança do campeonato, absolutamente dentro. Ele precisa vencer o Corinthians em casa por 1 gol para levar para os pênaltis, por 2 para se classificar. É o seu grande rival. Perdeu um jogo por 1-0, um jogo que não foi surrado, não foi humilhado pelo... Perdeu um jogo por 1-0. Um jogo que poderia ter tido um outro resultado. O Palmeiras teve oportunidades, não conseguiu aproveitar. Protesto, acho que assim, acho que tem um viés político aí também, né? Toda vez que a coisa não está 100% bem, é uma brecha para uma reclamação, para um protesto, eu acho totalmente sem sentido. E o que você falou ali, que a gente vem discutindo já desde o começo da semana, pelo menos, que é o fato de esse confronto ser mais importante para o Corinthians do que para o Palmeiras, por uma razão óbvia, que eu acabei de citar. Um deles só tem um caminho, que é tentar avançar na Copa do Brasil. O outro tem 3 opções de brigar por títulos,
2 delas com títulos mais pesados do que o desse torneio, e de repente o Palmeiras parece desesperado. Põe 11 reservas, poupa até o goleiro no Campeonato Brasileiro, a torcida faz protesto. É um cenário muito bom, em tese, para o Corinthians, né? Olha o desespero dos caras, estão protestando. Olha, o técnico poupou todo mundo. O Corinthians também poupou muita gente e tal. Mas, como eu disse, o Corinthians ele só tem onde se agarrar. A boia de salvação da temporada é a Copa do Brasil. E não é porque vai ganhar a Copa do Brasil, é continuar nela, né? É passar por essa fase, eliminar o seu maior rival, consequentemente ganhar uma injeção de ânimo para acalmar um pouco as coisas num ambiente absolutamente tenso, hostil, de presidente afastado, querendo voltar, de presidente do conselho falando que não vai fechar o caixão porque a situação está feia, que para mim essa é a frase importante lá do Romeu Tumba, não era igual do Flamengo, é o óbvio que ele falou, ele quer ser igual ao Flamengo, quer ser igual o quê? Em quem que o Corinthians tem que se mirar? O Flamengo e o Palmeiras. Se ele fala o Palmeiras, não pega mal, né? Então ele citou um time de outro estado, que é um rival mais distante, não é um rival como o Palmeiras né? Como referência, olha, a gente tem que estar nessa situação, ou seja, saudável financeiramente, contratando jogadores, pagando as contas, somos um clube grande, isso que ele quis dizer. Mas a parte mais impactante é alguém que está num cargo importante no clube, na minha visão, né? Falando publicamente, não vou fechar o caixão. Quando você fala que não vai fechar o caixão, é que você está vendo que a coisa está muito feia, mas muito, muito feia. Então a vitória traz uma série de... Ela é paliativa, né? Se ela acontecer, a classificação, o empate que seja. Mas a situação do Corinthians é uma situação angustiante e até desesperadora. O Palmeiras não. De repente o Palmeiras é que está desesperado. Eu acho que o Palmeiras errou na mão, só perdeu o controle. E o maior sinal disso foi a escalação contra o Vitória. Colocar até o goleiro reserva. A mensagem foi assim, olha, só pensa em você, Corinthians. Minha obsessão é te ganhar, não penso em outra coisa. Acho um pouco demais. O maior que seja... Todo derby é importante, todo clássico é importante, né? E tem um sabor especial. Na Argentina eles fazem uma rodada só de clássicos, né? Tem um negócio meio louco, né? Aí tem uma rodada só com clássicos. Aí quando não tem um rival de um determinado time, porque está na outra divisão e tal, eles fazem uma coxambrada lá e junta 2 times e volta para jogar. Mas tem uma rodada que tem Racing Independente, Boca e River, Rosário Central e News Old Boys, Ginásio, Estudiantes, todos, Platense, Argentino junto, todos os rivais se enfrentam. Então, o mundo inteiro é assim, né? O mundo inteiro é assim, mas acho que o tom... o jogo da vida, ele deveria ser só do Corinthians. E parece mais do Palmeiras do que do Corinthians. Eu acho que o Palmeiras erra no tempero aí. Não sei se isso vai ser bom. Entrar mega pilhado, aí na linha do que o Danilo estava falando. Se é um gol rápido, é um cenário ótimo. Mas se não sai, essa pilha pode se tornar algo desfavorável. Lembrando sempre, o Palmeiras tem colecionado insucessos em jogos de mata-mata no seu estádio. São 7 eliminações. Se for eliminado, vai ser a 8ª. Não estou contando o Campeonato Paulista, estou falando de Copa do Brasil e Libertadores. É muita coisa. Né? De 2021 para cá, colecionou várias eliminações. A exceção de 21 para cá foi a Libertadores que ele ganhou. Ele conseguiu avançar e foi até o título. Então, é um retrospecto que eu acho que é, no mínimo, para você ficar atento. Agora vai ser um jogo tenso, né? Muito dramático, muito tenso. Tem tudo para ser. Um jogo nervosíssimo, né? Ô, Casão, você falou sobre que se tem uma coisa que jogador não gosta é quando ele é chamado de pipoqueiro, que é mais ou menos o que fez o protesto do Palmeiras ali ontem. E no caso do Corinthians, ele vai entrar em campo com uma vantagem, tem um caos político, administrativo fora de campo terrível. O jogador separa, fala, bom, daqui para dentro do campo é uma coisa, daqui para fora é outra, nessa hora, na hora de um jogo como esse. Sim, num jogo como esse, a interferência que está acontecendo fora é quase inexistente. É o único caminho que o Corinthians tem de aliviar o ano, é a Copa do Brasil, é eliminar o Palmeiras. E, na realidade, uma eliminação do Corinthians que não seja um amasso do Palmeiras não vai criar tantos danos assim. Né? Um empate perdendo os pênaltis, 2-0, alguma coisa assim. O único problema do Corinthians nesse jogo de hoje é tomar uma amassada do Palmeiras, tomar uma goleada. Aí sim o pacote fica junto. Aí cai tudo no mesmo pacote. Crise fora e um massacre dentro do campo, implode o Corinthians, a parte administrativa e o futebol vai junto. Mas eu não acho que o Corinthians toma uma goleada. Agora, na questão do protesto do Palmeiras, é assim, gente. A torcida do Sport invadiu o CT
porque o time está em último lugar, está jogando mal e não ganhou nenhuma. A torcida do Vasco foi lá pressionar o time do Vasco, que está na zona de rebaixamento, está jogando mal, não é compatível o que o Pedrinho e o Fernando Diniz falam com o que eles veem no campo, né? A torcida do Corinthians também já foi pressionar o Corinthians há pouco tempo, porque não ganhava, estava perto da zona de rebaixamento, o Memphis não estava jogando nada, pressionaram. O Palmeiras não é isso. Não é isso. O Palmeiras está disputando o título brasileiro, está na Libertadores, está na Copa do Brasil. A cobrança do torcedor é assim: vocês não têm caráter, vocês não estão demonstrando caráter dentro do campo. Vocês jogam bem, está lá em terceiro lugar, mas na hora da dividida vocês perdem. E contra o principal rival, que é inferior, que foi eliminado na pré-Libertadores da Sul-Americana e está lá embaixo, está no meio da tabela, vocês perderam todas as divididas importantes do primeiro jogo. O número de desarmes foi desproporcional de Corinthians e Palmeiras no primeiro jogo da semana passada. O que significa? 22 desarmes contra 9. Cara, significa que na hora de dividir, o Corinthians ganhou a maioria. O Corinthians roubou mais a bola. O que é roubar a bola? O adversário está com a bola, você vai lá, ou rouba ela simples, ou você chega dividindo, entra duro e rouba a bola. É isso que a torcida do Palmeiras não está suportando, principalmente contra o Corinthians. Ela não está reclamando dos outros jogos. Ela não fez isso depois contra o Vitória, ou quando perdeu pro Flamengo, ou quando perdeu pro Cruzeiro. Ela não levou um cesto, significando falta de personalidade e de caráter de jogo. Ela não levou. Ela levou por causa do jogo do Corinthians. A invocação da torcida é: contra o Corinthians vocês estão pipocando. Estou falando assim, literalmente. Eu estou traduzindo os objetos que eles colocaram na cesta. Então é o seguinte: jogadores do Palmeiras, contra o Corinthians, vocês estão pipocando todos os jogos. O Corinthians está engolindo vocês na raça, no modo que vê o jogo, no modo que encara a rivalidade. Vocês não estão sentindo a rivalidade. E eles estão. Isso aí é pesado, gente. Isso aí é pesado. É pior do que, na minha visão, Danilo, eu vou discordar de você no seguinte: entrar lá no CT e ser ameaçado, isso acontece constantemente, não foi uma, não é duas, nem foi a primeira, nem vai ser a última, em todos os times do Brasil. Falar, aqui todo mundo tem um passado pesado, vamos sair na mão, essas coisas, sabe? Virou um hábito negativo e absurdo no futebol brasileiro, mas é uma coisa que assusta naquele momento. E depois todo mundo sabe que não vai ter essa reação. Não vai ter as ameaças não vão se concretizar. É muito raro que as ameaças se concretizem, né? Desse tipo, agressividade, ameaça de agressão. Agora, uma crítica, uma cobrança sutil, mas muito significativa, eu acho que fere muito mais. É aquele negócio: tem pai que bate no filho quando ele erra, e tem pai que dá aquela puta olhada pro garoto, pro filho, e o filho prefere: pô, eu prefiro tomar um tapa do meu pai do que ele me olhar daquele jeito, do jeito que ele me olha. Aquele olhar de não desprezo, de descontentamento, sabe, com o seu comportamento. Aquele olhar que fala assim: pô, não esperava isso de você, sabe? Eu esperava mais de vocês. Então a torcida do Palmeiras deu um recado muito claro. Não precisou agressividade. É o seguinte: 20 minutos de jogo, o Palmeiras pode estar jogando melhor, mas o Corinthians dando carrinho, dividindo e ganhando, roubando mais bola, a torcida do Palmeiras já vai começar a cobrar aquilo que ela mostrou ontem. Não é jogar melhor, vocês pipocam pro adversário principal do nosso time. Vocês estão pipocando pro Corinthians. Isso é pesado, gente. Não sabe, você, filho do sei o quê, vai pra lá, vai pra cá, isso aí, palavrão, não significa nada. Palavrão você ouve do adversário, você ouve no treino, entre vocês, entre os companheiros. Agora, chamar você de pipoca, chamar você de Nutella, falar que você pipoca pro seu principal rival, cara, não cai bem. Não, eu não sei se foi positivo. Eu não sei se isso aí mexe com o brilho, ou se abate. Depende muito da personalidade de cada jogador.
Aqui tem qual é o nome dele aqui, que mandou mensagem? O Alan. Ele fala, não, o protesto é justamente para isso, para mexer com os brios dos jogadores. Mas eu queria perguntar um negócio pro Danilo em cima dessa história aí. A era Abel, cabeça fria, coração quente, ela é marcada pelo fato de o Abel ser o para-raio dessas coisas. É o Abel que chuta copinho. Essa frase é uma das coisas mais engraçadas do futebol brasileiro fria, em todos os tempos, quente, né? Não é? A parte inicial. Coração não sei, né? A cabeça fria? Coração aquecido, quem tem é aquele colega lá que foi daquela coletiva do Corinthians, lembra? Isso, estou com o coração aquecido. Era pro Ramon, né, Dias? Ramon, você aqueceu nossos corações. Aquilo foi lindo, exatamente. poético. Mas essa parte da cabeça fria é muito engraçada. Pois é. Aí, o Abel, ele é meio que o para-raio dessas coisas todas. Então, é ele que chuta a copa, ele que xinga o outro, ele que chuta microfone, treta com o jogador. Em campo, os jogadores dele são sempre... brigam pouco, né? Eles são mais super disciplinados. O que o palmeirense quer é um Abel dentro do campo? Cara, eu já vi gente falando disso, né? Gente falando assim, eu sinto saudade do Felipe Melo, porque o Felipe Melo era esse cara, né? Ou o Gustavo Gomes, antigamente, ele brigava mais também. Ou o que o Rafael Veiga fez com o Garro, quando o Garro foi intimidar o Estevão, e aí o Rafael Veiga deu aquela porrada nas costas do Garro, que tá na figurinha de WhatsApp de todo palmeirense, e o Rafael depois foi expulso. Eu já vi um pouco disso. Eu acho que o sentimento do palmeirense em relação a esse jogo, e aí que acaba, às vezes, passando do ponto, até como o Mauro falou, né, de colocar toda a pressão pro lado do Palmeiras, eu acho que assim, o palmeirense está olhando esse jogo e pensando, o corintiano não tem nenhum motivo de felicidade faz muito tempo. Nesse ano ele tem tido, que é vencer o Palmeiras, que é, sei que foi campeão em cima do Palmeiras, pode eliminar o Palmeiras pela primeira vez num torneio nacional ou internacional, porque todas as eliminações que o Corinthians já conseguiu para cima do Palmeiras se limitam ao Campeonato Paulista. Então tem ali um negócio desse derby que mexe com o torcedor de uma forma diferente. Claro que depois o Palmeiras vai passar do Universitário, muito provavelmente, a cicatriz ela começa a fechar e depois vai ter eventualmente River Plate, o Palmeiras vai jogar o Brasileirão, acho que aí a vida continua, acho que a diretoria não vai fazer grandes mudanças se perder hoje ou não, mas o torcedor ele fica nessa, sabe, de tipo, eu não quero ver o corintiano ter felicidade. E dentro disso é um pouco desse, os caras têm que me representar dentro de campo. Eu não sei se, eu acho que os jogadores do Palmeiras, muitas vezes, eles reclamam, eles vão pra cima do juiz. Não é só, é que o Abel ele concentra a atenção, né? Então muitas vezes o juiz dá amarelo só pra ele e tal, mas você vê os caras do Palmeiras de vez em quando fazendo bolinha, a gente viu agora o Gustavo Gomes indo reclamar com o Wilton antes de fazer VAR. Eu não sei se falta sempre essa vontade, eu acho que são momentos específicos assim, sabe? E hoje nesse jogo é aquela coisa assim, o Lucas Evangelista, sei lá, vamos citar um nome qualquer aqui, o Aníbal Moreno, dá uma dividida, olha pra torcida e faz assim, ó, vamos, tipo aquela... É isso que o torcedor quer, eu acho, né? Não dá pra falar por todo mundo. Mas acompanhando rede social, acompanhando esse protesto. E esse protesto dividiu muito opinião. Não é algo... tem muita gente que acha normal, tem muita gente que acha ruim como o Casão. Dividiu muito. Não tem dentro da torcida mesmo? Dentro da torcida. Não tem uma unanimidade. Até fiz perguntas em todas as redes sociais que eu tenho, como eu disse, muito torcedor palmeirense seguindo, e é muito dividido. Porque fica esse clima. Metade acha que, legal, vai mexer com o brilho. Outra metade fala, antes de um derby, os caras não gostam de ser chamado de pipoqueiro, que é o que o Casão falou e tal. Então eu acho que o que o torcedor do Palmeiras quer é ter certeza que o corintiano não vai ter felicidade nenhuma. É que o corintiano fique com a capa de jornal da polícia, do Augusto Melo sendo empichado aí no dia 9, do Willi, do André sendo investigado por corrupção, da dívida aumentando, da vaquinha emperrando para pagar a arena. Enfim, o torcedor quer ver o rival no pior modo possível. Mauro, eu fiquei curioso com a história da cabeça fria e coração quente. Você não aprova essa... Não, que eu não aprovo. Eu só que o Abel não é cabeça fria. Não tem nada. O Abel não é. Exato. Cabeça fria chutando o microfone, como o Danilo acabou de lembrar aqui. Você tem cabeça fria, Cabeça fria é outra história, né? O Dorival é meio cabeça fria. O Dorival, aliás, às vezes até demais. Até demais. Eu acho um pouco pobre a visão de quem limita um jogo desses, qualquer jogo, né? Apenas a questão da vontade. Existem outras coisas, como jogar bem. Sim. O Palmeiras tem um time melhor do que o Corinthians, um elenco melhor. Jogar bem, jogar um bom futebol, vencer nos 90 minutos, por 1-0, por 2-0, lá para os pênaltis, e eliminar o adversário.
É isso. Tem 90 minutos. O jogo não tem 15, 10, 20. Pode virar 0-0, fazer 2 gols no segundo tempo. O roteiro a gente não sabe. Você tem um tempo para conseguir a vitória. O técnico fazer as escolhas certas, na escalação, na estratégia, nas trocas durante o jogo. É isso. A questão de resumir isso à vontade. E eu acho também o seguinte, em geral, esses protestos de torcida organizada têm um viés de marketing também. Marketing da torcida. Sim. As torcidas se promovem dessa maneira. Estamos aqui falando sobre um protesto. Né? Então isso ocupa espaço na mídia, a torcida, seja na intimidação, na violência, que é o marketing que rola entre elas. Tipo, vê o que os caras da torcida tal fizeram lá no Clube X, foram lá, meteram o dedo na cara, ameaçaram dar porrada nos jogadores. Os caras são brabos, né? Quer dizer, então tem muito disso também. Tipo, a gente aqui não facilita para ninguém não. Então, tem muito isso desse underground aí das torcidas organizadas, isso rola. No caso, é um protesto que não é violento, do ponto de vista da violência em si, mas ele tem um viés agressivo, né? É um outro tipo de agressividade. Você está atingindo os caras. São pipoqueiros, frouxos, pô. Você pipoca pro nosso rival. Porra, é essa? É mais ou menos isso aí, entendeu? Como é que pode isso aí? E isso, não sei, sabe? É uma outra coisa que me chama a atenção, assim, achar que o jogador profissional, muito bem pago, precisa desse tipo de coisa para se motivar. Isso é o trabalho dele, gente. Isso aí me lembra passagem do Felipão lá pelo Chelsea, a história famosa, né? Do discurso motivacional, e o jogador quer saber da tática. Como é a nossa estratégia. Uma história que é contada há muitos anos, né? Inclusive por pessoa que estava lá dentro. O John Terry teria falado, nunca mais. E como é que nós vamos jogar? Motivação a gente tem, a gente é pago para isso. Aqui é um time profissional. E é isso que tem que ser. A gente tem que cada vez mais discutir nessa direção. O jogador é profissional, ele ganha muito bem no time grande, ganha um ótimo salário. É a mesma coisa, você acorda de manhã e vem pra cá, você tem que estar motivado, tem que gritar, Tirone, vamos lá! O moleque tá na hora, porra, olha o programa aí. O Ronaldo faz quando chega aqui, vamos aí, pessoal. Dá uns tapas nas costas. Você precisa disso, você acorda com o despertador gritando pra você, como é que é, Tirone? Raça, pô! Não, você acorda e vem trabalhar, cara. É isso. Porque é o seu trabalho, cara. E qualquer um é assim. O jogador precisa de um cara berrando, sabe? Eu concordo que no ambiente do vestiário, antes do jogo, quando tem a corrente, durante o jogo, um passa pro outro uma energia, uma cobrança, é uma outra coisa. Agora precisa um agente externo fazer esse tipo de coisa para o cara falar, nossa, eu não estou correndo, eu preciso correr mais, estão me chamando de pipoqueiro. Eu acho meio pueril isso aí. Talvez um ou outro tenha alguma reação, mas eu acho que o cara que é profissional, que é sério, que se dedica, e eu acho que o jogador de futebol hoje, ele está nesse nível. Porque o que acontece, gente, hoje, se o cara não for profissional, se o cara não se dedicar, se o cara não cuidar do corpo, ele não joga. Sim. Ele joga um jogo ou outro, mas ele não aguenta. Ele não ganha disputas físicas, ele não ganha na velocidade, ele não vai conseguir jogar, por mais talentoso que seja. Se o jogador não estiver bem fisicamente, não for dedicado à profissão, ao corpo dele, ele não consegue ter o desempenho que teria num outro cenário. Nós temos exemplos de jogador muito famoso que não consegue jogar o que já jogou há muito tempo, também por isso. Sim. Não é? Não preciso nem falar nome. Isso é perfeito, é isso. Não temos? Sim. Então isso é muito claro. Então eu acho meio ingênuo até, sabe, meio bobo essa coisa. Não, bota a pilha e o cara... Cadê um boneco de pilha? Um jogador de futebol profissional. Os caras do Palmeiras são vencedores, muito bem pagos, recebem em dia. E a motivação e tudo aí é coisa do técnico ali, né, dos companheiros, no dia a dia. Não precisa disso. Mas aí tem o marketing. E a torcida do Palmeiras, no caso, a Mancha Verde, né? Ela é muito criativa nesses protestos. Eu acho até... Assim, do ponto de vista, acho bem, teve uma vez que eles ficaram com as pamonhas penduradas na porta do CT, o carro da pamonha. Foram vestidos de banana de pijama. Isso, assim, eles fazem os protestos que não são violentos e são até engraçados às vezes. Mas o efeito disso, no momento desse, assim, vamos imaginar assim, Palmeiras eliminado pelo Corinthians. Aí o Palmeiras cai para o Universitário e vai para o 8º do Brasileiro, aí é crise, pô. Peraí. Elenco com uma fortuna e está fora de tudo, mas não é isso. É o contrário. Ele pode se classificar hoje, ele está bem no campeonato, deverá continuar, creio eu, ali, brigando pelo menos entre os ponteiros, e tem tudo para passar pela Libertadores por essa fase. É franco favorito.